a day, but now I need 10 Chick-fil-A's. Just bought 2 studios, cause I got so much shit to say. I made $10 million, man, and I was on house arrest. She say her jaw's hurt, she need to give her mouth a rest. These niggas falling off, only the strong survive. These suckers reaching out, but ain't no need to try. Tell them something slick, slick enough to slip and slide. And I know how to... Falação! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu tirar esse negócio aqui, mas esse negócio aqui eu já tô zoando demais. Agora sim, fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse microfone tá meio bugado aqui, essa bagaça. Tenho certeza que muitos de vocês já pensaram como os editores fazem para editar os vídeos, mas o que eu faço? O que eu tenho que fazer para estar editando vídeo assim como os youtubers editam? Vou fazer esse vídeo aqui, um vídeo diferenciado, mostrando para vocês como eu fiz essas edições. Por exemplo, se você tem uma ideia de um dia criar um canal, ou se você quer ter um editor de vídeos para fazer trabalhos para faculdade, ou para sua escola, ou para fazer qualquer outro tipo de brincadeira, mano, hoje eu vou mostrar para você tanto um editor de vídeo que é bem simples, bem rápido e bem legal, e ao mesmo tempo mostrar como eu tô fazendo todas essas edições simples, mano, com muita facilidade num estalar de dedos. E vocês vão ver que todos esses efeitos aplicados aqui são muito fáceis. Muito fáceis. É um clique e tá pronto. Então vem comigo que eu vou mostrar pra você tudo que eu fiz pra fazer esse vídeo ficar do jeito que ficou até agora. Quero adiantar que o programa que eu estou usando é o Filmora, que é um programa bem legal aí que tá aí no mercado. Muitos youtubers estão usando pela facilidade que você vai ter de criar um vídeo mega profissional com muito mais facilidade do que programas mega complexos que a galera tem usado. Não precisa disso. Filmora é o suficiente. O link está aqui na descrição. Tá tendo uma promoção mega legal até o dia 24 de agosto, mano, com 20% de desconto. E você pode comprar o vitalício do programa, tá ligado? Porque tem muito programa que você tem que pagar todo ano, todo ano. Ele tem essa opção também, mas ele tem a opção vitalício. Você compra e fica com ele pra sempre. Corre o link da descrição, já baixa o Filmora. Até o dia 24 de agosto, tá com essa promoção bacana. E se você ainda tá com dúvida, será que é tão fácil assim mesmo? Vem comigo que agora eu vou editar esse vídeo e vou mostrar como ficou do jeito que vocês estão vendo agora, velho. É muito fácil! Você vai aprender algumas dicas aqui comigo do que eu fiz pra tudo isso acontecer. Vem comigo. Pronto, nação, já tô aqui no mundo mágico da minha edição. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz todos os efeitos e toda a parada que eu fiz desde o início desse vídeo aqui. Aquele mini clipezinho na entrada, depois aqueles outros efeitos, as coisas aparecendo. Vocês vão ver, mano, que é um clique só. Esse programa já vem com tudo pronto, meus amigos. É tudo muito simples. Eu venho aqui, importar arquivo. Simples. Primeiro adiciono aqui a música. Eu vou dar uma cortada. Como que corta aqui? Vocês vão ver que é bem simples. Primeiro eu vou ouvir a parte mais legal. Pra cortar é bem simples, mano. Clica nessa tesourinha. Aqui já tá marcando. Só clicar nessa tesourinha aqui, ó. Vlau! Cortou. Cliquei aqui. Botão direito. Eliminar. Pronto. Já cortei o pedaço da música que eu queria. Vocês vão ver que o videozinho, ele já tem um áudio dele. Que vai ficar tipo um sonzinho, ó. Só que eu não quero esse áudio. Vem aqui. Botão direito. Remover áudio. Muito simples. E quando eu coloco remover áudio, olha que legal. Ele separa o áudio. Ele já deixa o áudio aqui embaixo. Por que isso é interessante, mano? Porque às vezes você quer separar o vídeo do áudio para deixar uma parada, uma câmera lenta e o áudio passando e tudo mais. Mas no meu caso não vai ser esse. Eu vou eliminar mesmo. Pronto. Então se você clicar com o botão direito, remover áudio, ele tira o áudio do vídeo e deixa o áudio separado para você mexer melhor na sua edição. E vocês vão ver que todo aquele efeito que eu fiz é bem diferente. Quando você assiste o vídeo, ó, você vai ver que eu vou parecer um idiota fazendo umas paradas. Olha só. É porque eu tive as ideias, os movimentos. Olha só. Olha isso. Olha isso, mano. Eu tô só fazendo. Olha lá. Só fazendo umas paradas, ó. E você olha e você pensa, o que é isso que o Flash tá fazendo? Se você assistir o vídeo cru e depois na edição vocês vão ver como fica legal. Vou dar play e ver os movimentos que eu faço pra poder fazer a zoeira. Ó, aqui eu já faço o movimento. Então eu volto lá no movimento que eu fiz. Corto na tesourinha. Não tem segredo, mano. Clico aqui, deleto essa parte. E vou dar um play nesse movimento que eu fiz. Olha só. Pronto. É o movimento que eu fiz. Corto ele de novo, clicando na tesourinha. E fechou, mano. Vocês vão ver que ali já tá um movimento. E agora eu vou sair cortando vários movimentos. Tipo aqui, ó. Aqui, pela imagem, você já tem uma noção do que eu tô fazendo ali, ó. Naquele momento. Vamos supor, o movimento é esse que eu vou pro lado. Ó. Então eu vou voltar. Aqui assim, mais ou menos. Vou cortar na tesourinha. Vou dar um play, ó. Pronto, foi o movimento que eu fui para. Aqui eu já começo a olhar para a câmera. Então eu vou cortar até onde eu parei de olhar para a câmera. Aqui assim, clico na tesourinha também. Então aqui eu tenho outro movimento, ó. Que é esse que eu vou para um lado.
Bem simples. E agora eu vou ir cortando todos esses movimentos e depois mostrar pra vocês como encaixo na música. Pronto, na ação eu já cortei tudo certinho e cortar, eu já expliquei, é muito simples. Clica aqui, clica na tesourinha e corta, mano. E é agora que a mágica acontece, vocês vão ver que é bem simples. Eu vou mostrar essa cena aqui primeiro, vou dar um play nela pra vocês verem como ela é normal. Olha só. Pronto. O que tem de legal nisso? É eu jogando, fazendo assim, beleza. Mas aí que vem, você clica no botão direito em cima desse quadradinho que você quer mexer nele e clica em editar. Pronto, eu vou editar esse quadradinho. Olha aqui, a velocidade, mano. Aqui eu vou pôr em câmera lenta. Então eu quero deixar bem em câmera lenta. Eu vou diminuir bastante a velocidade. Olha só o tamanho que ele ficou. Ok. Olha o efeito que vai ficar. Sacaram? Sacaram como ficou legal? E olha só, aqui tem outro movimento que eu tô jogando a parada de qualquer jeito. Olha só esse movimentozinho aqui que eu tô fazendo. Olha que simples. Ó, não é nada. Vocês viram que não é nada. Aí eu vou clicar nele, botão direito, editar, velocidade. E vou deixar em câmera lenta também. Vocês veem que o movimento vira outro. Olha isso. Viu que legal? Olha só que legal, mano, como o vídeo já tá praticamente pronto. Saca só. Eu só coloquei em câmera lenta e depois eu movi assim, ó, ajustando uma cena após a outra. Porque tem uma cena que eu tô com o chapéu do Chopper, que é essa cena, são essas cenas aqui. E tem cenas que eu tô com essa parada da vaquinha. Então eu tentei mesclar. Uma hora com o chapéu do Chopper, outra hora com a vaquinha. Uma hora com o chapéu do Chopper, outra hora com a vaquinha. E eu fiz isso aqui. E olha só como já ficou legal, só de eu colocar em câmera lenta e fazer essas divisões. Saca só como ficou. Pronto, nação, essa primeira parte já ficou pronta e vocês viram que é bem simples. O que eu fiz primeiro? Cliquei e clicava na tesourinha. Selecionei as cenas que eu mais gostei. Depois eu movimentei, colocando uma do lado da outra, bem legal. Depois botão direito, editar, mexi na velocidade aqui, que é o câmera lenta. O movimento fica tudo muito mais legal. Olha isso. Aí eu deixei sem movimento mesmo, porque eu quis deixar uma quebra. Aí aqui volta os movimentos. Agora entra a minha parte preferida desse programa, mano. Que são essas paradinhas aqui, as transições, filtros, sobreposições. E agora nós vamos fazer umas paradas bem legais. A primeira sobreposição que eu quero colocar é essa daqui de cinema. Então eu clico no maisinho, ela já aparece aqui, ó. Puf, sobreposição de cinema. E é bem simples, eu quero que ela fique no vídeo todo, então ela vai ficar no vídeo todo. O que é essa sobreposição de cinema? Ela cria essas faixas pretas ali, ó. Olha só, aqui tá normal e aqui tá com a faixa preta. E agora, a cor, tá vendo que a cor tá muito viva, muito normalzinha? Se fosse em outro editor de vídeo, eu teria que mexer no contraste, no brilho, na saturação, mexer um monte de coisa. Nesse editor não, é muito simples. Eu venho aqui em filtros e tem esse filtro aqui, ó, Simple Elegant. Eu dou um maisinho nele, que ele vai aparecer aqui, e coloco ele aqui. Eu quero mostrar pra vocês qual a diferença. Sem ele, é coloridaço, tá vendo? Com ele, fica uma cor um pouco mais apagada, tá ligado? E é agora que vocês vão entender de fato, porque esses filtros, essas paradas aqui, são realmente o que eu mais gosto desse programa e vocês vão entender por quê. Olha o efeito, mano. Olha isso aqui. Aqui tá normal. Eu tô normalzinho, transcende, faz a transição e eu tô normalzinho. Olha o que eu vou criar. Eu vou vir aqui, eu vou cortar esse efeito e vou deixar esse efeito até aqui. Agora eu venho aqui e vou colocar esse aqui, ó, Sideways One. Tem vários aqui que dá esse mesmo efeito, mas eu quero colocar o Sideways One. E eu vou colocar ele nesse espacinho aqui e vocês vão ver o que esse efeito faz. Mano, vocês vão pirar, velho, não tem condição. E é tudo sozinho, automático, algo que eu teria que ficar muito tempo fazendo aqui, já te dá pra fazer. Olha o que é esse efeito, agora vocês vão entender o que ele faz. Saca só. Olha isso. Viu que maneiro, velho? E não é só ele, tem o Up Down, o Caos e tem vários outros que dá essa mesma paradinha, aquela tremidinha, aquele negócio legal pra caramba. Olha só, ali já dá pra vocês verem um pouco do resultado. Olha o que vai ser. Olha como já vai ficar com esses efeitos. Olha só. Ó. Agora normal e vai entrar no caos, ó.
These niggas fall. Viram que legal? Agora eu vou acrescentar esses efeitos e vou só finalizar o clipe da maneira mais simples possível. E agora a parte, mano, onde eu vou iniciar o vlog desse vídeo. Eu mostrei pra vocês como eu fiz aquele clipezinho no início. Vocês viram que é bem simples, fácil e fica muito legal. E agora eu quero mostrar pra vocês a parte do vlog, velho. O que eu faço? Ó, fala na ação, pá, ó. Não, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora eu já sei que eu vou tirar, que é a parte que eu tiro o negócio ali, que tá não sei o que. Olha só. Esse negócio aqui, mas esse negócio aqui eu tô zoando demais. Pronto, aí eu corto. E aqui é muito simples também, editar. Quando eu vou editar, tá aqui saturação. Saturação é pra deixar preto e branco ou não, ó. Se eu deixar muita saturação, ele fica muito colorido. Se eu tirar a saturação toda, ele fica com menos saturação. Eu gosto de aumentar um pouco o contraste, que assim também acho que fica legal. E olha só como ele fica. Eu falo na ação e tal. E na hora que eu vou fazer uma parada que não tá conectada ao vlog, eu deixo com quase preto e branco. Saca só, ó. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tira esse negócio aqui, mas esse negócio aqui. Ó, deu uma bugadinha ali porque eu mexi aqui, ó. Tira esse negócio aqui, mas esse negócio aqui. Viu? Pronto. Tirei. Aí agora eu vou cortar na cena onde eu volto a falar de novo, ó. Agora eu vou voltar. Esse óculos aqui também que já deu, né? Mas... Agora isso aí eu não vou pôr. Isso aí eu não vou pôr porque eu não gostei e eu não quero pôr, tá ligado? Agora... Olha lá, agora sim. Então eu vou voltar quando eu começo a falar. Só na setinha aqui do teclado mesmo. Setinha do teclado, pronto. Ó. Pronto, cliquei aqui na tesourinha, cortei. Puf. Ah não, aqui porque eu tenho que cortar o áudio junto. Cliquei aqui na tesourinha, ó. Venho aqui de novo. Clico na tesourinha, clico no áudio, clico na tesourinha também, deleto, conecto e acabou, mano. Aí já vai ter aquele início do vlog, que é o padrão, pra você cortar, pra você colocar um preto e branco, saca só. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, tira esse negócio aqui, mas esse negócio aqui eu tô zoando. Pronto. Agora sim, fala na ação, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aquela lâmpadazinha que eu coloquei, vou colocar aqui agora, mostrar pra vocês como foi com um clique, ó. Olha só. Mostrando pra vocês como eu fiz essas edições. Por exemplo, se você tem uma... Olha lá. Aqui eu vou cortar com a tesourinha, padrão. E vou falar a parte da ideia, ó. Ideia de um dia criar um canal. Ideia. Como eu fiz aquela lâmpada? Fred, você é desenhista? Fred, como você fez aquela lâmpada? Que parada profissional, linda e maravilhosa. Porque eu realmente achei lindo e maravilhoso. É muito simples. Você vem aqui em elementos. E tem vários elementos, cara. Por exemplo, tem o elemento Love, se eu quiser colocar ele. Olha lá, se eu não fosse falar, se eu não fosse pôr a lâmpada, eu colocaria o elemento Love. Olha isso, mano. Eu dei um clique. Eu vim aqui. Eu cliquei no mais. Quando eu cliquei no mais, apareceu isso aqui. E olha o efeito que ele vai fazer. Os vídeos, mas como... Com um clique, cara. Um clique. Eu fiz isso. Cadê as coisas bonitas? Cadê as coisas legais? Tá aqui. Cadê a lâmpada? Cadê a lâmpada? Pronto. Tá aqui. Eu só dou um clique no mais. Pronto. A lâmpada já vai estar aparecendo. Vou fazer isso só pra dar um ajuste. Uma ajustada no momento que eu quero que ela apareça. Aqui, ó, vocês vão ver esse quadrado amarelo. Ele é bem simples, é para você poder ajustar o tamanho, como você quer que sua lâmpada fica. Eu quero que ela fique um pouco mais redondinha e que ela apareça exatamente aqui. Eu vou voltar porque eu fiz caquinha. Viram como foi simples? Você quer ter um editor de vídeos para fazer trabalho? Como foi simples? E eu vou voltar aqui agora. Porque aqui eu cortei a cena, ó. Ideia de um dia criar um canal. E vocês verem esse efeito da lâmpada, isso tudo é algo mega profissional, que os caras têm que ir lá desenhar, fazer toda a animação. E o Filmora te entrega isso, mano. De mão beijada, com um clique. Que efeito eu coloquei nesse estalar de dedos? Nossa, foi complicado. Não, aqui ó, elementos. Eu desço aqui e tem vários elementos, como vocês estão vendo. E eu vou colocar uma explosãozinha. Uma que eu achei bem maneira, que é essa daqui, ó. Essa é Element Motion Shape 2. A parada, sabe só, ó. Estalar de dedos. Olha só, mano. Mega simples, um efeito mega legal. No clipe da Anitta tem essas paradinhas. E aqui tem de graça pra você. E tem vários e vários. E é isso aí. Agora eu acrescento isso. E o resto vocês já viram aqui agora. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de clicar no link da descrição. Nem que seja pra ver o que é o programa, o que eu tenho a oferecer. Clica no link da descrição, porque eu já provei pra você que com esses programas você vai fazer de forma simples algo que somente um mega profissional conseguiria fazer. Eu quero iniciar meu canal no YouTube, já sabe como iniciar. Eu quero fazer trabalhos da faculdade sem fazer vergonha alheia, com uma edição bonita.
já sabe como fazer, tudo muito simples com Filmora. É isso aí, nação. Não esqueça o seu like, compartilha esse vídeo com quem quer aprender, quer ser um youtuber, quer saber como editar. E é isso aí, bate no microfone. Cola que é nóis.